Olá gente, tudo bem? Eu sou a Nini do Estante da Nini e o vídeo de hoje é para mostrar para vocês o que eu li em novembro. Queria deixar uns recadinhos, então antes de começar o vídeo, vai ter um post mais completo lá no blog com os links das resenhas que eu já publiquei. Então se você ficou interessado em algum livro que já tem resenha, eu vou comentar um pouquinho sobre eles, é só conferir o post completo aqui no blog que você vai ter lá todos eles disponíveis. Também tem alguns livros que eu vou mostrar nesse vídeo que eu não fiz resenha e eu não tenho intenção de fazer, a não ser que vocês tenham curiosidade. Então posso fazer uma resenha no Scoob e se muitos de vocês pedirem eu posso comentar um pouquinho mais sobre o livro no blog. Então tá, não quero que esse vídeo fique enorme, lembrando que os outros links e redes sociais relacionadas ao Estante da Nini também estão no box de informação. Então é só você conferir por lá e acompanhar pelas redes que você também tem perfil. Então tá, então vamos começar a falar dos livros para esse vídeo não ficar gigante. O primeiro livro que eu terminei em novembro foi Belo Desastre, da J. Maguire. É difícil não criar expectativa em cima de um livro tão falado e na maioria dos casos positivamente. Eu gostei da leitura, tem resenha em vídeo e resenha escrita. Foi uma experiência bem interessante, lá no início de novembro eu fiz isso lá no blog e quem sabe aí futuramente eu possa repetir, dar um trabalho dobrado, como vocês devem imaginar. É um livro com personagens intensos, um relacionamento bem conturbado, um estilo de romance diferente. Eu gostei da leitura, embora eu seja bem sincera para vocês em dizer que eu nunca vivi uma situação como a descrita em Belo Desastre e não gostaria de viver. Então, tem pessoas que se identificaram muito e desejam um Travis na sua vida, mas eu achei uma ótima leitura, um livro bem escrito, diferente de outros romances jovem adultos quer dizer, esse aqui já é classificado mais como um New Adult, que eu já li, já me deparei, mas não é um livro que eu assim levo ao pé da letra para a minha vida pessoal. Mas é uma boa leitura, foi uma boa leitura. Aí eu terminei também esse livro pequenininho chamado Oceânico, do Ricardo Valverde. O Ricardo, já postei resenha de um livro dele aqui e vou postar em breve a do segundo, vocês já viram nos outros vídeos. Esse aqui é um livrinho com frases budistas, então esse tipo de livro não é para você ler numa tacada só, é para você ler uma por dia, duas por dia. Então eu terminei de ler essas frases também em novembro. Depois eu finalizei a leitura de Nick of Time, Uma Aventura pelo Tempo. Também já falei sobre esse livro no canal e no blog, porque é uma vídeo resenha, até tá em destaque aqui. Foi um livro que eu gostei com ressalvas, a leitura foi um pouco diferente daquilo que eu imaginava, é uma leitura bem complexa. Não acho que seja uma leitura tão indicada para um público infanto-juvenil, a não ser que esse jovem leitor realmente já tenha uma bagagem de leitura grande e uma bagagem de leitura de livros mais intensos, sabe, como livros de fantasia, porque é um livro que ele exige um pouco mais de atenção e concentração do leitor. Mas é uma boa leitura, tem vários pontos positivos. Depois de Nick of Time, eu li Sheila Levine Está Morta e Vivendo em Nova York. Espera só um pouquinho. O Nick of Time é do Ted Bell. E aí depois então eu li Sheila Levine Está Morta e Vivendo em Nova York, da Gail Parent. É um chiquilite dos anos 70. O livro começou muito bem, vocês também já viram ele em outros vídeos aqui do blog do canal, mas ele tem uma ascendência muito grande, ele é ótimo nas 100 primeiras páginas e depois, pra mim, decaiu demais o livro, não sai do lugar, gira sempre em torno do mesmo assunto e o final achei ruim. Então é uma leitura que me decepcionou. Eu não tenho o hábito, como vocês que acompanham, quem tá chegando agora vai perceber, de ler chiquilite. Não é um gênero que me chama tanta atenção. Mas de vez em quando eu tenho curiosidade de ler. Eu até expliquei, acho que foi no vídeo da tag do Scooby, quando eu mostrei ele pela primeira vez, como que eu peguei esse livro pra ler. Foi o dia que eu dei risada, tava bem, sabe, vivi uma cena bem de comédia romântica e fui procurar um livro pra ler. Como eu não tinha muitas opções na estante, eu peguei esse, que era um livro que eu já tinha há mais tempo. Mas eu não gostei da metade pro final, então é uma leitura que eu não indico. Depois li Círculo Secreto, A Prisioneira, da L.J. Smith. Esse aqui é o volume 2, inicialmente uma trilogia. Eu acho que essa publicação continua com a L.J. Smith os direitos, porque Os Diários do Vampiro
a editora americana meio que tomou conta e passou para outros autores da sequência. Mas assim, como eu escrevi na resenha, é um livro que para quem assistiu a série como eu, mesmo assim, tropeçando, mas cheguei ao fim da série, tem alguns aspectos interessantes, mas também não são desenvolvidos. A L.J. Smith, ela dá muita importância para uma chantagem adolescente que está acontecendo aqui, e ela tem vários elementos mágicos, né, sobre magia, sobre bruxaria mesmo, que ela poderia ter explorado muito bem. Então eu fiquei um pouco frustrada com o livro. O primeiro já não foi assim uma leitura como eu gostaria, mas é um livro que eu indico se você gosta de livros da L.J. Smith, se você gostou de Diários do Vampiro. Eu prefiro a série, eu parei de ler no quarto livro, Reunião Sombria, um dia eu vou dar sequência. É um livro que eu indico se você gosta de histórias de bruxa, mas não espere também um grande desenvolvimento nessa parte. Mas, atento, eu deixei alguns pontos bem importantes lá na resenha. Li também O Começo do Adeus, da Annie Tyler. Esse livro, eu confesso para vocês que eu me surpreendi, em parte, porque foi um livro que eu li algumas resenhas bastante negativas sobre, e eu compreendi a proposta do livro. Eu acho que por ter lido essas resenhas negativas, eu já estava um pouco preparada pro que esperar. E eu gostei, assim, foi uma leitura regular a boa. Não tem uma grande história, mas ele tem um porquê de existir, né? Também já escrevi sobre ele no blog, então não vou me estender muito. Ficam, porém, só não entendi muito bem a capa. Acho que a capa não combinou com a história do livro. Quer dizer, a capa, ela até combina com a história, mas ela não remete à história depois que você finaliza a leitura. Porque não tem ninguém na história que se pareça com essa pessoa. Não existe uma cena como essa. Então acho que poderia ter trocado essa personagem por uma personagem do livro, uma das personagens femininas do livro, e talvez ficasse mais coerente. Se você entendeu essa capa, por favor, me escreva nos comentários, porque eu não entendi ela. Aí depois, penúltimo livro do mês, foi Um Lugar para Ficar, da Debbie Caletti. Eu não escrevi sobre esse livro ainda, mas a resenha dele deve sair essa semana. Então, eu gostei desse livro. Tirando algumas coisas esquisitas, né? A autora gosta muito de escrever o som dos objetos e do mar e tudo mais em palavras. Eu acho isso um pouco incomum, nunca tinha me deparado com um livro assim. Mas é uma história interessante, é uma história dividida a narrativa é dividida entre presente e passado, onde a personagem ela vai nos contando, a Clara vai nos contando o que acarretou no passado dela para ela estar no presente. Por que ela teve que se mudar, qual foi essa relação conturbada que ela teve com o ex-namorado, como é esse recomeço da vida dela e as mudanças que acontecem. É um livro muito bacana. Tirando esses poréns, a narrativa é muito boa. Eu me causou certa estranheza esses elementos que a autora usa pra... Eu não sei dizer. Eu pensei em falar fonética, mas eu acho que não é fonética. Então eu não vou falar nenhuma asneira aqui pra vocês. Mas enfim, ela usa sílabas pra representar os sons. E eu achei meio esquisito isso. Não tem tanta relevância na história, mas é um livro legal, um livro bem escrito. Vale a pena ser lido, sim. E eu terminei o mês com o Edgar Allan Poe, A Carta Roubada e Outras Histórias de Crime e Mistério. Meu conto preferido é A Carta Roubada e depois Berenice. O Edgar Allan Poe ele tem um traço bem marcante, eu acho que não apenas desse livro, pelas resenhas e pelos comentários que eu já vi, é que ele escreve os personagens dele sempre tem um quê de loucura. Mas a gente sabe que a loucura, a interpretação de loucura, ela é muito individual, varia de sociedade para sociedade, de comunidade para comunidade. Mas os personagens deles são sempre atormentados por visões, né? Visões de retratos, como se aqueles personagens estivessem encarando eles. Eles leem uma história num livro, eles têm a certeza de que tudo que eles estão lendo naquele livro está acontecendo, os sons do sino, do portão se abrindo,
muitas histórias, muitos contos aqui relacionados com a morte, com a interpretação da morte, o que acontece após a morte, realmente houve essa morte. Então são personagens bem perturbados, com traços grandes de perturbação e de loucura, mas é um livro muito bom. Embora seja histórias de crime e mistério, ele tem algumas cenas assim bem chocantes. Não diria que bem de terror, mas são cenas bem chocantes, assim, dos personagens, mas vale muito a pena ser lido. Se você tem essa edição, se você tem algum outro livro do Edgar Allan Poe, super recomendo a leitura. Então, esse livro vai ter resenha em breve. Dos outros que eu mostrei, os únicos 2 livros que eu não pretendo, ou não tenho ideia inicialmente de fazer resenha no blog é o Sheila Levine, porque eu não gostei, é uma leitura que eu não... erguendo óculos com o livro, eu sempre faço isso, mas nunca tinha feito no vídeo, né, louca? O Sheila Levine, porque eu não gostei, eu gostei muito do início, depois não rendeu pra mim, e o Carta Roubada. Se vocês têm interesse em saber mais sobre algum desses livros, vocês me escrevam nos comentários, que aí eu posso escrever pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, se vocês gostaram, dê aquele joinha. Um beijo e até mais!